Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Ouvintes, vamos juntos conjugar os mesmos propósitos cristãos. As nossas súplicas uníssonas, aqui nosso Mestre Senhor Jesus nos presida o encontro desta manhã. Que o Divino Amigo nos oriente e nos inspire a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do seu Evangelho de luz. Nós te rogamos, Senhor, conceda-nos, a nós e a todos nossos irmãos, as bênçãos da paz e da serenidade, os legítimos sentimentos de amor e de fraternidade. Excelsa luz do nosso caminho, que lhe possamos expressar o mais nobre dos sentimentos, qual o de reconhecermos em ti a tutela desses humílimos aspirantes a aprendizes da tua verdade, única e eterna. Com todos aqueles ouvintes que se dispuserem a estar conosco na reunião desta manhã para mais uma conversa amiga, eis o Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Bom dia, Nara Carlone. Bom dia. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia a vocês, bom dia, ouvintes. Você que garante o áudio e a sonoplastia do nosso programa. Nossa primeira sessão, Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 728. A pergunta: a destruição é uma lei da natureza? A resposta: sim. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Já na sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje quem terá a resposta à sua pergunta é nossa prezada ouvinte Neila Carla Valente, de Ituverava, que perguntou à equipe do Idefran: o espírito que desencarnou num corpo de criança continua criança no mundo espiritual? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Neila. A resposta virá no final deste programa. Amigos, o Cristo Consolador, a que se refere Mateus no capítulo 11 do seu Evangelho, nos exortou a buscá-lo para que nos aliviasse os sofrimentos, aprendendo dele a brandura e a humildade, onde encontramos o repouso de nossas almas, por ser leve a nossa submissão à sua autoridade. Pois bem, justamente com referência às considerações de Mateus, segundo Jesus, é que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 6, a grande lição do Mestre. E é pelas vias da doutrina espírita que mais se assimilou diante de uma humanidade insensível aos ensinos de Jesus, que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas
perdas de entes queridos encontram sua consolação na fé, no futuro, na confiança na justiça divina que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, não esperam nada para depois desta vida, ou que duvidam simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhes a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, todavia, coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo, isto é, a sua imposição, se refere à observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever tão somente o amor e a caridade. Recordemos com maior empenho do que disse ele, conforme ainda se vê no Evangelho de João: Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, continuou Jesus a dizer, o conhecerá, porque permanecerá convosco e estará em vós. E o Consolador, que é o Espírito de luz, que meu Pai vos enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que já vos ensinei. Nessa passagem, Jesus, que já consolava, formulava a promessa da vinda de outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhecia ainda, porque não ainda estava suficiente maduro para compreendê-lo. Daí que, cerca de 1850 anos depois, em 25 de março de 1856, se apresentava a Allan Kardec, quem até então era o pedagogo, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que oscilava com integral proveito entre a filosofia e a ciência e que viria a ser o missionário da codificação do Espiritismo. A ele se apresentaria ainda um espírito luminar, demonstrando com proposital clareza tratar-se da coordenação central de um movimento empreendido pela espiritualidade maior no cumprimento da sua própria promessa, de que surgiria o Espírito Consolador na doutrina que promoveria a iluminação nas consciências. Poucos anos mais tarde, em 1860, porquanto transcorridos 1860 anos do advento do Cristo Jesus, e menos de um ano da manifestação do Espírito da Verdade em Paris, sob este mesmo nome, referindo-se à doutrina que viria a ser instituída sob a codificação do missionário de Allan Kardec, fez-se registrar consoladora mensagem. A mensagem a que aludimos dizia textualmente, segundo as traduções mais aceitas: Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade, a luz e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e elevar as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: Vinde a mim, todos vós que sofreis. Ouvintes, o tema central de hoje cede breve espaço para o nosso momento musical para reflexão. Mexendo com as emoções de nossa companheira apresentadora, Nara Carlone, ouviremos voz e piano de sua filha querida, Vanessa Bertolini,
de Bach e Charles Gounod, Ave Maria. Dando continuidade à leitura da mensagem do mais elevado Espírito que habitou entre nós, quando da codificação do Espiritismo, e para o fim especial de constar do Pentateuco Espírita, prestem bem atenção, porque aquele Espírito continuou para dizer que os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do Pai, e estão perdidos nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar os homens, que são os seus filhos, e que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais e que, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra se faça ouvir para vos proclamar. Ora e crede, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Homens fracos que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastais o facho que a clemência divina coloca entre vossas mãos, para iluminar vosso caminho e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Estou muito tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não estender mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, tombam no abismo do erro. Crede, amais,
meditais nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao bom grão, as utopias às verdades. Espíritas, aqui, aquela fonte iluminada de ensinamentos, particularizando aqueles que assumiram o dever de seguir-lhe os ensinamentos, exerce severa advertência aos espíritas, dizendo: amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram nessa recomendação. Trata-se de recomendação que evidencia com clareza que os erros que se enraizam no cristianismo são de origem humana, porque além do túmulo, que acreditais o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. No ano seguinte, 1861, no mesmo local, nova mensagem mediúnica surgiria sobre a mesma assinatura, dizendo: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhes dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os espíritos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Ceifeiros, traçai vosso sucro, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o cuidadoso jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos, quando a hora do repouso tiver chegado. Quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando os vossos olhos se fecharem à luz, sentirás surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada está perdido no reino do nosso Pai, e vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo de vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade, vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na primeira ou na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensinam o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre poeira, que o sopro dos espíritos dissipe os vossos ciúmes contra os ricos do mundo, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que vós mesmos trabalhais vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices de vosso futuro. Agora uma breve interrupção no nosso tema central para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do Espírito de Lamartine Babo pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Roberto Amaral, Oração. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao teu Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus.
aonde houver a maldade, o crime e a vingança que deprime, piedade rogo ao Criador. O homem que é hoje inclemente, em breve será diferente, gemendo em leito de dor. E onde houver a tristeza, a mágoa, dois olhinhos rasos d'água, pão de amor a ele, ó Senhor meu. Que o homem não tem ciência, que paga em cada existência os crimes que cometeu. Estrelas já olham a terra, cidades, campos, a serra. Minha alma então comovida ergue uma oração ao Deus Senhor dos aflitos, implorando que a terra em conflitos receba um pouquinho de luz que sai do olhar de Jesus. E peço a Deus pra alma impura que encarnada faz loucura, aumentando a sua própria cruz. Eu rogo ao Pai caridade, dai logo a oportunidade para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz, para que ela adquira luz. Não obstante tanto o ensinamento oferecido aos homens pelas luzes da espiritualidade caridosa, um enfoque universal da verdade eterna em favor das criaturas, sempre aflitas, quando não imersas em sentimento de felicidade ilusória, esta emoção, a felicidade, é o objetivo da busca constante do espírito humano. Mas o homem o faz por vias equivocadas e confunde felicidade com satisfação do ego, da vaidade e do orgulho. Por isso continua experimentando amargos e frustrantes enganos nos seus expedientes imediatistas, sem se dar conta de que é o pupilo de Jesus, destinatário dos ensinamentos que este nos legou pelas vias luminosas do seu Evangelho. Talvez por isso mesmo, Juvanir Borges de Souza, no seu livro Tempo de Transição, nos ofereceu as seguintes considerações. O progresso do espírito é o único meio para alcançar a felicidade. Não se pode encontrá-la na estagnação, quando tudo se subordina à evolução em maior ou menor ritmo. Progredir é subir sempre na conquista do saber e da verdade. Mas o que é a felicidade? A resposta varia de conformidade com o estágio evolutivo individual, compreendendo a realidade presente em cada um, o estado consciencial, a liberdade relativa de cada ser humano. Sabiamente, a doutrina espírita mostra que espíritos em evolução imperfeitos só podem desfrutar de felicidade relativa. O reino de Deus está no universo inteiro, porquanto está dentro de cada um de nós mesmos. As lições de Jesus indicam a senda a trilhar na busca desse reino, símbolo da verdadeira felicidade, cuja conquista depende da harmonização da criatura com as leis estabelecidas pelo Criador.
Encontramos na própria escala espírita em que estagiam os espíritos os diversos graus da felicidade que lhes é possível alcançar. Dotado de consciência e vontade, o homem faz suas opções na busca de um viver feliz, excluídos naturalmente os raros determinismos da lei, como a morte física, a vida, o progresso, o princípio de causa e efeito e todas as condições estabelecidas na lei divina que transcendem o livre-arbítrio. Dentro das múltiplas escolhas do homem na terra, há os que procuram a felicidade na fortuna, nos bens materiais acumulados. Seus esforços, seu trabalho, sua inteligência, suas aspirações são postos a serviço da conquista da riqueza material. No afã do enriquecimento e no exagerado apego à posse, o espírito se enleia na compulsão da cupidez e da ambição, transformando sua meta em sofrimento e ilusão. Comportamento semelhante ao que ocorre na busca da riqueza verifica-se na conquista do poder. O detentor do poder, sem o necessário preparo capaz de lhe garantir equilíbrio espiritual, transforma-se no infeliz embriagado pelo mando, pela fama e pelo destaque, permanentemente instável perante as leis da vida. Muitas vezes, o sofrimento imposto pela perda da posição ou pela frustração da aspiração doentia, se não chega na vida corpórea, não pode ser evitado na vida espiritual, quando a criatura se vê despojada de tudo o que constituía o seu mundo de ilusões. Há os que se preocupam exclusivamente com a saúde física, fazendo dela a finalidade da vida e não um meio de torná-la mais agradável, mais apropriada ao cultivo de ideais elevados. Existem aqueles cuja escolha recai nos prazeres mais diversos do corpo e do espírito. Constam-se aos milhares os iludidos pelos gozos fugazes dos sentidos, pela satisfação de hábitos arraigados que escravizam a alma e o corpo, confundem a felicidade com a satisfação de desejos criados e renovados. Todas as viciações humanas incluem-se nessa larga faixa. Considerada a categoria inferior do nosso mundo, destinado a expiações e provas e, portanto, a experiências e sofrimentos ao lado de anelo e esperanças, é perfeitamente natural que seus habitantes busquem a felicidade consentânea com sua natureza ainda grosseira. As grandes e pequenas ilusões, confundidas com a felicidade, não se resumem nas que exemplificamos há pouco. Poderiam ser medidas pelo número dos habitantes deste orbe, de vez que todos ainda temos nossas ilusões. A sabedoria dos espíritos instrutores resumiu em perfeita síntese em que consiste a felicidade possível na Terra ao alcance de todos. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende
Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi. Uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio. 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro. 3722-2933. Com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Major Claudiano 2181 Centro. www.idefran.com.br. Qual seria a medida de felicidade comum a todos os homens? Vemos na questão 922 de O Livro dos Espíritos a seguinte resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Eis aí uma diretriz para toda a humanidade na busca da felicidade relativa, até que um dia, na pureza do espírito, venha o indivíduo ser mais amplamente feliz. Quando o homem se contentar com o que lhe é necessário, atendidas as múltiplas situações individuais diferentes, estarão resolvidos inúmeros problemas cruciais da vida econômica e social das comunidades. Para isso, todavia, será necessário extirpar o egoísmo humano ora dominante, responsável, em última análise, pelos desperdícios, pelos supérfluos e pelos excessos de toda a ordem, no uso e abuso das riquezas materiais em detrimento de uma melhor e mais equilibrada distribuição àqueles a quem falta o essencial. Dominado o egoísmo, surgirão as soluções naturais, baseadas na solidariedade e na fraternidade, para a miséria e a carência que atingem milhões de seres humanos marginalizados pelo estado de necessidade, sem o mínimo indispensável à dignidade da vida. A questão número 930 de O Livro dos Espíritos, assim, de fórmula. É evidente que, sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontrar-se-ia sempre um trabalho qualquer que pudesse ajudar a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceito ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doenças ou outras causas independentes de sua vontade? A resposta dos espíritos é lacônica, mas de uma clareza cristalina. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. E a lucidez irrequieta e analítica de Kardec comenta a questão. Com uma organização social sábia e previdente, não pode faltar ao homem o necessário, senão por sua falta. Mas mesmo suas faltas frequentemente são o resultado do meio em que ele se encontra colocado. Quando o homem praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada sobre a justiça e a solidariedade, e ele mesmo também será melhor. E mais, vejamos o que diz a respeito da felicidade a questão 927 da mesma obra. A pergunta: o supérfluo certamente não é indispensável à felicidade, mas não se dá o mesmo com o necessário. Ora, a infelicidade daqueles que estão privados do necessário não é real?
Indagação que mereceu dos instrutores espirituais a seguinte resposta: o homem não é verdadeiramente infeliz senão quando sofre a falta do que é necessário à vida e à saúde do corpo. Pode ser que essa privação seja por sua culpa e, nesse caso, não deve imputá-la senão a si próprio. Se ela é por culpa de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe deu causa. É evidente que no atual estágio moral da humanidade, ou de parte da humanidade, ignorando o homem sua verdadeira natureza, seu futuro e seu destino, deprimido espiritualmente pelo feroz egoísmo predominante nos relacionamentos com seus semelhantes, acenar com a solução alvitrada pelos espíritos superiores constitui mera utopia. O encaminhamento da grande questão terá de se iniciar pela educação e reeducação das massas humanas, papel reservado ao cristianismo redivivo com seus primeiros passos já ensaiados. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 17, intitulado Sede Perfeitos, na parte das instruções dos Espíritos, transcreve comunicação mediúnica colhida em Paris, no ano de 1863. Desta vez, era o Espírito Lázaro oferecendo os seguintes ensinamentos sobre o dever do homem. Dizia ele: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo primeiro e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral e não daqueles que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao arbítrio, o aguilhão da consciência, e esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta. Mas permanece frequentemente importante demais diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde termina? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou tranquilidade do vosso próximo. Termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pôde fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e às criaturas mais do que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se abstrair, melhor, subtrair,
mas porque dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob a mais elevada forma em cada uma de suas etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ele deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza de sua obra resplandeça diante dele. A seguir no programa Sementeira Cristã, o nosso companheiro Vicente Benatti, com a apresentação da sessão Em Nossa Dimensão. Ouvinte, bom dia. Inscrições para o COEM, ou Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Se você tem sinais que evidenciem mediunidade, faça o COEM. Estude a doutrina espírita com foco especial na mediunidade. Faça sua inscrição no Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro Abranches, 965, Cidade Nova, ou pelo site www.luzeamor.org.br. O COEM será ministrado em todas as terças-feiras, a iniciar-se no dia 4 de fevereiro próximo, às 20 horas. Você anotou? Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Álvares Abranches, 965, Cidade Nova. Mais informações, ligue à área 16 999 89 9239. O nosso estimado Célio Barçanufo da Silva, coordenador dos grupos de fumantes anônimos, de jogadores anônimos, nos pede divulgar a todos os interessados que aqueles que já se beneficiam dos esforços conjuntos no sentido de livrar-se dos enormes prejuízos causados pelo fato de haverem sido escravizados pelo jogo cigarro, que agora, já afastados da inconveniência desse vício, também empenhem que outros, de boa vontade e movidos pela razão e pelo bom senso, também passem a fazer parte ou do grupo de jogadores anônimos ou do grupo de fumantes anônimos, conforme a sua necessidade. Seja feliz tão só por livrar-se do fumo e do jogo, mas felicite-se ainda mais por livrar-se da possibilidade de um câncer e enfisema pulmonar, psoríase e muitas outras doenças e mais ainda, pela felicidade de sua família. A sua felicidade, assim como a da sua família, está ali na Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4. Qualquer dúvida, você pode ligar a cobrar 9090 3017 8820 e falar com o Célio. Jean Rodrigo, presidente da USE Regional de Franca. Para todos os espíritas, queremos agradecer a todos que ajudaram na manutenção das atividades da USE Regional nos 2 anos que passaram. Continue nos ajudando a manter o trabalho de unificação do ano de 2014. Aos que julgarem necessário, podem conferir toda a documentação da movimentação administrativa que estão à disposição da Secretaria da USE. Vamos continuar sendo transparentes em tudo, de forma que o nosso quadro de administradores seja útil ao crescimento não só da USE, mas do espiritismo em Franca e na região. Vamos manter a orientação que nos norteia o trabalho, mas haveremos de fazer melhor, ainda no ano de 2014, se todos nos ajudarem. Nosso agradecimento e que Jesus nos abençoe. Do confrade Jean Rodrigues, presidente da USE Regional Franca. A colação de grau através do Instituto de Estudos, a universidade, inicia os primeiros passos na formação profissional e a integração ao quadro de valores da sociedade como um todo. O saber acadêmico será a ilustração teórica de formação da personalidade, formando bagagem de conhecimento capaz de formar a massa crítica do saber. Atender à vocação que pressupõe o potencial do educando identifica descobrir traços pessoais e o desejo de se sentir bem perante a profissão que escolheu. Forças do mercado muitas vezes impedem de atender ao primeiro momento da profissão escolhida. Inicia-se o desafio de persistir na escolha. O salário não representará interesse de ganhar X ou Y. O pesquisador representa a intenção de trabalhar a ciência pura
e apontar novos rumos sociais, econômicos e pedagógicos. Novas profissões aparecem pela necessidade de resolver problemas novos que surgem todos os dias diante do fenômeno humano. Empresas investem no pesquisador ou valorizam profissionais experientes e capazes. A universidade, o centro de estudo, dão ares novos à vida acadêmica. Com dificuldades orçamentárias, formam novos profissionais que invadem o mercado de trabalho, trazem a luz do conhecimento e a vontade férrea de abraçar a profissão escolhida. Formandos, abracem a profissão escolhida e deem vida nova à sua comunidade de trabalho. No editorial de hoje nós temos A Escolha de Felipe, de Maria Ivone de Oliveira Fonseca. Felipe era fã de jogos do computador, em especial os dos super-heróis. Um dia, conversando com a sua avó Silvia, ele descobriu que o herói favorito da avó era bem melhor que o seu. Quem será essa pessoa tão especial? É da editora Boa Nova. Ainda tem uma indicação da área do infanto-juvenil, Eu Sou Assim, do Kleber Galhardi. Era uma vez um menino muito triste. Não gostava de suas roupas. Achava que todo mundo se vestia bem, menos ele. Deixava até de sair de casa, por medo de ninguém se aproximar e de não conseguir fazer amigos. Até que um dia algo aconteceu e ele percebeu que não adiantava agradar os outros se ele próprio não estivesse bem consigo mesmo. Descubra essa história que você também pode ser feliz sendo exatamente quem você é. Todas essas duas obras estão no Idefran, com uma indicação bibliográfica muito vasta e ampla para nossos educadores e pais para trabalharmos por um mundo melhor. Tenham todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Muito obrigado. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, cumpre a tarefa de bem divulgar o Espiritismo graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os torna muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$30 na livraria, no Clube do Livro Espírita de Franca você o adquire por apenas R$15, se retirado no Idefran. E como se trata do único clube de livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço do clube. E o associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do Idefran. Se você reside em outra cidade, isto não é problema, meu amigo ou minha irmã. O seu livro ou livros do mês podem ser enviados pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo Idefran, consulte o site idefran@idefran.com.br ou ligue área 16 3721-8282 ou faça melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Centro Franca, São Paulo. Ouvintes, no programa Sementeira Cristã é hora de pergunta e resposta. Hoje a resposta vai para a nossa prezada ouvinte Neila Carla Valente, de Tuverava, que perguntou à equipe do Idefran: o espírito que desencarnou num corpo de criança continua criança no mundo espiritual?
Vamos saber isso agora, minha cara Neila, e quem vai te apresentar a resposta, preparada em gravação, é o nosso companheiro Euri Carvalho. Minha cara amiga, há muitas questões envolvendo o momento da chamada morte, que para entender bem o que ocorre com o espírito nesta hora, seria preciso conhecer profundamente a sua personalidade, o grau de seu adiantamento moral, o comprometimento dos familiares com o episódio e, principalmente, a causa que deu origem ao seu desprendimento precoce. De modo geral, considerando que neste mundo em que vivemos somos espíritos endividados, trazendo do passado as marcas dos nossos erros e deslizes, é natural que a criança nestas condições permaneça por algum tempo neste estado. O tempo que ela levará para se tornar novamente adulta vai também depender de vários fatores. Cumpre considerar que o tempo no mundo espiritual não é o mesmo que o nosso, mas ela pode, no decorrer de 1 ou mais anos, não tem como ser preciso, nesses casos, tornar-se adulta, que é o estado natural de todo espírito. Mas há casos em que o espírito pode se tornar adulto poucos dias ou meses após a sua morte, ou até mesmo logo após o seu desencarne. Isso se dá em razão das necessidades inerentes à sua evolução ou pelo grau do seu amadurecimento. Em se tratando de um espírito maduro e evoluído, ele não quer perder seu tempo ficando limitado em suas atividades num corpo de uma criança. O fato de um espírito ser milenar não implica em dizer que é um espírito evoluído. Afinal, todos nós, nesse plano em que nos situamos, somos espíritos milenares. Reafirmo o que pode ser decisivo para que ele se livre do estado de criança após a morte é a sua evolução espiritual ou a necessidade que seca o espírito naquele momento de assumir a sua condição de adulto. Entendemos o seu desejo de que ele continue criança, mas gostaríamos de esclarecê-la de que continuar nesse estado em nada ajuda esse espírito. O corpo físico ou perispiritual, ao permanecer na condição de criança, apenas maqueia, inibe, constrange o espírito milenar que o habita. Quanto mais cedo ele se libertar deste embaraço físico, inibidor de suas atividades morais e intelectuais, melhor para o espírito. Kardec, ao comentar a questão 199A do Livro dos Espíritos, assevera: não é, aliás, razoável considerar a infância como um estado de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação ainda não pôde exercer a sua influência. Não se vê em algumas que parecem trazer inatos a astúcia, a falsidade, a perfídia, o instinto mesmo do roubo e do assassínio, e isso não obstante os bons exemplos do meio. Dentro desse comentário do codificador, podemos acrescentar que da mesma forma há crianças que desde cedo já demonstram uma índole pacífica, dócil, de atitudes maduras e amorosas, revelando precocemente a presença de um espírito bastante evoluído. Vê-se, pois, minha amiga, que o estado de infância nada tem a ver com o grau de evolução de um espírito. É apenas um período transitório necessário para a adaptação do espírito em sua nova reencarnação. O importante é saber que aqueles a quem amamos nunca estarão separados de nós, pois os vínculos do verdadeiro amor são indestrutíveis. Obrigado e um bom domingo a todos.
Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano 2185, Franca, São Paulo. Através do telefone 3716-3721-8282 ou ainda através do endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. Não perca sua serenidade. Quando a irritação nos move, a saúde se descontrola, os órgãos se perturbam e sofremos terrivelmente. Se o amigo traiu, se sua parenta inventou uma calúnia, se aquele a quem você ajudou cometeu uma injustiça, uma ingratidão, perdoe. São pessoas enfermas, tenha pena deles. Mas você não perca sua serenidade, não dê a entender que foi atingido. Tenha equilíbrio e alegria, saiba ser reconhecido, procure ser humilde, não lance pedras a quem o beneficiou, não se julgue diminuído quando ajudarem, saiba agradecer. Quebre seu orgulho e receba com gratidão o auxílio que lhe derem. E jamais esqueça o benefício nem o benfeitor. O pior dos defeitos é a ingratidão que despreza e apedreja hoje quem nos beneficiou ontem. Não basta ao homem a inteligência apurada, é-lhe necessário iluminar raciocínios para a vida eterna. Com esta advertência do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã, agradecendo a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação especial de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Audissonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.